meninas! Olá, mulheres! Está começando mais um Entre Mulheres. Sejam muito bem-vindas ao nosso cantinho. O nosso cantinho... Que cantinho, Camila? Talvez você está assistindo hoje o programa pela primeira vez. Que cantinho? O que é o Entre Mulheres, Camila? O Entre Mulheres é um cantinho de bate-papo. Sim, um bate-papo muito bacana. Mas a gente não fica aqui falando quanto é que está o preço do tomate, do feijão, nada disso. O nosso papo é para crescimento espiritual, para te levar a conhecer um pouco mais de Deus, com experiências nossas, experiências que nós passamos, ouvimos, e de alguma forma poder te ajudar, poder fazer você crescer um pouco mais em entendimento. E começando esse mês de outubro, acabou setembro, vamos começar com um novo tema e nós vamos falar nesse mês de outubro sobre as crianças, sobre os filhos. Como é que você tem passado a fé para o seu filho? Olá, Leide! Oi, Camila! Um tema muito bom para nós, mamães? Com certeza! Olá, povo amado de Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por nos prestigiar com a sua presença neste momento. Bom, o tema deste mês é como passar a fé para os meus filhos. É um tema bem polêmico, né, Camila? É complicado, né? Mas possível. Com certeza. Opa, possível. Bem possível mesmo. Lembrando que na Bíblia nós temos a história de Isabel e Zacarias, que era um casal de senhores que buscavam persistentemente, buscando ao Senhor, iam na casa do Pai, orando, intercedendo, clamando para terem um filho. E essa história deles hoje a gente vai conhecer, que é para poder entender um pouco mais como passar a fé para os filhos, ainda mais nos dias de hoje. Tempos um pouco complicados, porque todo mundo tem acesso à informação. Então, às vezes, se nós não passamos uma boa informação aos nossos filhos, não explicamos direito sobre a palavra, sobre a Bíblia, o mundo vai explicar, o mundo vai ensinar, né, Camila? E a Bíblia mesmo fala, né? Tempos trabalhosos, o dia mau. Com certeza nós estamos vivendo o dia mau. E nesse sentido, dia mau, dias trabalhosos, imagine para educar os filhos na fé. Imagine para fazer eles conhecer mais de Deus, ter uma comunhão com Deus, acaba sendo mais trabalhoso ainda, né? Não, é trabalhoso. Só que, igual eu falei, se você já tem uma estrutura espiritual, você já tem um acompanhamento com Deus, de orar, de ler a Bíblia, você já tem essa rotina, e aí você tem um filho, fica mais fácil de você poder passar para ele. Porque não tem como você passar para o seu filho aquilo que você não tem. Porque eu conheço inúmeras pessoas que falam assim, meu filho vai na igreja. Aí eu falo, sim, filho? E você? Não, eu não vou não. Ele vai com a avó, ele vai com o tio, ele vai com a prima. Sim, você quer que seu filho vá na igreja, você quer que seu filho conheça, mas você não vai conhecer? Vai ter uma hora que seu filho ter conhecimento, ele vai falar, mas se é tão bom, por que minha mãe não vem? Por que meu pai não vem? Eu acho que eu também não vou, não. O filho, ele quer acompanhar os passos, porque, querendo ou não, nós somos inspirações para ele. A minha filha, eu estou estudando para ser professora. A minha filha já começou a falar, mãe, eu também quero dar aula. Mãe, eu também quero ser professora. Mãe, eu quero pregar. Porque ela vê aquilo que eu faço, ela quer aprender. Então não adianta, de alguma forma ou de outra, a gente vai inspirar eles, né? Exatamente. Só que assim, às vezes os pais são inspirações para os filhos, no sentido da fé, digamos assim, e às vezes os pais, eles seguem os filhos. Temos duas situações, porque eu conheço várias situações que, às vezes, até num evangelismo, que é muito comum isso na igreja, né? O evangelismo de crianças, vai ter um evento de crianças, vamos evangelizar, vamos lá naquele bairro, evangelizar aquelas crianças, e a criança fala, eu quero ir. E às vezes o pai fala, não, eu não vou. E às vezes tem algum tipo de trabalho que daí as tias vão, pedem autorização dos pais, os pais falam, pode ir, eu não vou. E às vezes tem isso, daí a criança vai, daí começa
trabalhar com aquela criança e a criança acaba se firmando. Aí o pai fica falando, mas o que acontece ali? O que acontece? Eu quero saber também o que acontece. E depois, através do filho, também, ele acaba indo. Isso acontece muito também com a nossa juventude. Tantos trabalhos lindos que a nossa juventude aí da Igreja da Graça mesmo faz com os jovens. Sim. Aí o jovem acaba indo, o pai fica falando, mas tem alguma coisa diferente. Verdade. Alguma coisa é bom lá. E acaba indo. No meu caso, Leide, quando eu conheci a palavra, eu ia acompanhando a minha mãe, porque eu era a única menina dos filhos dos meus pais. Nós éramos em 4, 3 homens e eu de mulher. Nossa. A mais nova. Aonde a mãe ia com as experiências religiosas, procurando preencher o vazio, porque ela sentia um vazio. Sim. Não sabia como preencher esse vazio, achou que era nas religiões. Na verdade, ela precisava de Deus. Sim. Mas aí foi, vai numa, vai noutra. E quem que ia? Camila, bora. Aonde hoje? Vamos em tal lugar. Vamos, mãe. Vamos lá, Camila, aonde? Tal lugar. Bora, vamos, mãe. Então assim, não era que eu queria ir, mas eu ia acompanhando a minha mãe. Vamos, mãe, vamos. A única mulher, então vamos acompanhar. Até que nós estávamos numa seita e naquele dia eu lembro que minha mãe, ela foi fazer um pedido de proteção para o meu irmão mais velho. E ela foi lá, fez uns trabalhos lá para pedir uma proteção, que aquele dia ela precisava pedir uma proteção para o meu irmão mais velho. Nós fomos num lugar, aquele lugar estava fechado, e nós fomos em outro, para você ver o desespero que ela estava. E ninguém tinha pregado o evangelho para a gente não conhecia. E nós fomos para esse outro lugar, estava aberto, e minha mãe fez o que tinha que fazer ali, pedindo proteção para o meu irmão mais velho. E fomos para casa. Jesus. Naquela madrugada, o telefone tocou, o meu irmão mais velho foi assaltado, foi baleado, estava na UTI. E daí a minha mãe entrou em desespero, porque a gente tinha ido pedir proteção para ele e ele tinha sido assaltado e levado um tiro e estava na UTI. E a gente entrou em pânico e minha mãe entrou em pânico, e nessa época eu tinha acho que 12 anos. E teve um amigo nosso que frequentava a Igreja da Graça em Santos, onde eu morava. E ele falou, não, Cida, eu vou passar aí, vou pegar você e vou te levar para a igreja. Aí minha mãe, igreja? Aí a Camila nunca tinha ouvido falar em igreja evangélica. Chegou, falou, então vamos, Camila. Vamos, mãe. Vamos lá. E eu achei que eu ia encontrar uma igreja cheia de imagens, aquela igreja tradicional que eu via desde quando era criança. E cheguei lá, não tinha nada daquilo. Então, para mim, aquilo não era igreja. Eu olhava assim e falei, isso não é igreja. Mas naquele mesmo dia, minha mãe abriu o coração e clamou, e Deus fez um milagre na vida do meu irmão. O meu irmão, ele realmente não era mais para estar entre nós, e o Senhor trouxe vida para o meu irmão. Glória a Deus. Amém. Hoje ele está aí esbanjando saúde, casado com um filho lindo, e que Deus abençoe e continue guardando a vida dele. Mas foi através daquilo que Deus alcançou a minha vida. Depois que eu vi aquilo, a mão de Deus agindo, aí eu não saí mais. Ai, que bênção. Aí foi onde eu conheci Jesus. Estamos aí até hoje. Conheci o Senhor, meu marido. Casei e estou aí hoje. Amém. Então, assim, é uma experiência linda. E Deus usa... Por isso que nós temos, como nós falamos tanto mês passado, né? Nós temos que ser cartas vivas mesmo, temos que levar boas novas. Sim. Porque para resgatar, levar a palavra certa, para resgatar pessoas, sim, né? Como é que foi você, mais ou menos? Você tem alguma história assim, parecida? Como até eu já contei aqui a minha história entre mulheres, a minha mãe, ela foi também por um problema que ela teve de saúde. Os médicos não sabiam de forma alguma o que era. E aí as meninas que evangelizavam a gente falaram, você só vai ser curada se você for para a igreja. Isso é espiritual. Aí a minha mãe, tá bom, vai, então vamos. Foi, me levou, não queria ir.
carregada. Aí a gente chegou lá, ela teve libertação, só que eu ainda fui muito resistente, não queria, não, mãe, não quero ser crente, eu não quero isso pra mim e tal. A minha mãe, enquanto eu viver, você vai ir na igreja, enquanto você morar comigo, você vai. E de princípio eu falei, como assim? Eu já aprendi que não era nem por força, nem por violência, era por amor. Era a primeira coisa que eu falava. Aí ela, sim, é por força, por violência, por amor, pelo que for, você vai. E aí eu acabei indo, passaram alguns meses, fui ouvindo a palavra, o Espírito Santo veio até a minha vida e até hoje eu estou nas mãos do Senhor. Mas isso é importante porque na igreja que eu passei, tinha uma mãe com uma jovem de 12 anos. E aí a mãe falou assim, eu não sei mais o que eu faço para minha filha vir para a igreja, ela só quer ir para a rua, conversar com os amigos, fazer a bagunça, e eu não sei mais o que eu faço, ela não quer vir para a igreja. Aí eu falei para ela a minha experiência, irmã, ela é uma criança ainda, ela é jovem, enquanto ela está na sua casa com você, você tem que mostrar o caminho, traga ela. Mas como que eu faço? Manda, você não é a mãe dela? No princípio ela não vai gostar, mas às vezes a gente tem que ser insistente, porque é jovem, é criança, não conhece ainda a palavra de Deus. Vai ir, pronto, acabou. Quer sair na rua? Não vai sair na rua. Criança não tem que estar na rua. Se vai com a mãe, vai com o pai, com companhia. Agora não pode deixar ir com um monte de gente ímpia no mundo. Vai aprender o quê? Somente coisa errada. Bom, mas vamos dar uma paradinha por aqui, porque hoje o tema está excelente. Mas também lembrando que é o mês das crianças, a Tati vai nos mostrar grandes experiências de muitas pessoas abençoadas, onde vamos aprender mais ainda sobre esse mundo da criança e o que devemos fazer. Vamos lá, Tati? Olá, meninas! Olá, amadas! Estamos em mais um Momento da Mulher e, como sempre, cheio de expectativas, né, meninas? Vamos aprender muitas coisas boas e esse mês, o mês das crianças. Não só das crianças, mas é mês de alegria, de festas. Ai, meninas, tantas coisas boas! Mas hoje eu quero apresentar para você uma pessoa que, na verdade, você já conhece. Ela já participou do programa Entre Mulheres, mas hoje ela veio ao meu quadro Momento da Mulher, a tia Jucimara. Ju, tudo bem, meu amor? Tudo bem, Tati? Estou muito feliz de tê-la aqui no meu quadro. Que honra, Amadinha. Visita de vocês aqui na escolinha. Já aprendi, né? Ju, estou muito feliz de estar no seu cantinho, porque é um cantinho todo especial. Para você, querida, que não conhece a tia Ju, né? A tia Jucimara, ela é líder aqui estadual de São Paulo, né? Da escolinha, do Ministério Infantil, ou seja, a tia Ju lida com crianças. E hoje o papo está pra lá de especial. Tia Ju, há quanto tempo você está nesse ministério? Então, Tati, eu já trabalho com criança. Na verdade, eu era até meio que considerado hoje uma criança, né? Desde os 13 anos, né? Quando a gente veio para a igreja, conheci o Senhor Jesus. E eu já me interessei pelo ministério infantil. Na verdade, eu procurava em Deus uma maneira de servir ao Senhor, né? E uma oportunidade, numa reunião em que o pastor fazia, que não tínhamos ainda o ministério infantil formado, ele estava com as crianças e ele me convidou, eu como obreira, ainda tentei fugir, ele me convidou para cuidar daquelas crianças. Sim. E desde então, este ano eu descobri que foi por volta do ano de 1990. Que é isso, Ju? E eu recebi de Deus esse presente, né? De semear a palavra de Deus no coração das crianças. Isso é bonito, Ju, porque assim, às vezes a pessoa fala, eu não tenho um dom para lidar com criança. Eu acho que tem que ser um dom, né? Porque assim, fora o próprio dom, você tem que ter a paciência, o amor, a alegria. Qual é a criança que gosta de cara de limão? Não gosta nem de chupar o limão, quanto mais da cara de limão, né? Mesmo. Mas, Ju, para esse seu ministério, você precisou ter alguma preparação, fazer algum curso, alguma faculdade? Como é que rolou? Ao longo, né, da nossa caminhada, Deus foi enviando pessoas, inclusive enviou a irmã Nadir, que trouxe a divisão de faixa etária, a linguagem correta, a idade com que a gente ministra para a criança, materiais didáticos, ferramentas, métodos,
várias coisas assim, uma diversidade muito grande que tornasse o estudo da palavra de Deus algo bem atrativo para a criança. Ou seja, eu vi que você falou aí de faixas etárias. A escolinha não pode ser um lugar que a pessoa vai, joga a criança e fala... Depósito de criança? Não vira, Nunca mais, Ju? não. Ou seja, até propriamente na sede mesmo, tem essas salinhas, né? Tudo separadinho. Temos todas as divisões. Que legal. Mas olha, eu preciso te fazer uma pergunta. Esse mês, que é o mês das crianças, Ju, tem um assunto que é muito sério relacionado às crianças e a Jesus. Às vezes a mãezinha que tá lá em casa, a madrinha que tá lá, fala assim, poxa, eu tenho um filho pequenininho, Ju, ele tem lá 2, 3, 5, 7, 8, enfim, não sei a idade do seu pequeno. Mas ela fala, como que eu posso apresentar Jesus para o meu filho? Porque ele já me vê, ele já sabe que eu vou na igreja, ele vai junto, mas como que eu posso apresentar Jesus a essa criança? Até porque as crianças têm na mente aquela coisa do super-herói. Né, Ju? Então, para quem tem meninos aí, então nem se fala. Nós temos meninos e sabemos disso. Mas como que a gente pode levar Jesus para essas crianças? Eu digo que o primeiro passo para levar Jesus para uma criança é o pai conhecer Jesus. É a mamãe conhecer Jesus. A criança, durante a sua infância, ela aprende muito por imitação. Então, quando uma família tem um alicerce, um conhecimento bíblico, traz essa realidade para a vida da criança, para o cotidiano. Então, uma mãe que agradece pelo alimento. São maneiras simples, né? De apresentar a criança. Então, você não tem necessariamente que ter um homem, como eles costumam dizer, um homem de barba, com uma roupa grandona, né? Para dizer, esse é o Senhor Jesus. Na verdade, a gente mostra para a criança o Senhor Jesus em toda a nossa maneira de viver. É o primeiro passo para uma mamãe, ou um papai, ou alguém da família, apresentar Jesus para uma criança. É viver com Jesus. Isso é muito importante. Fica aí a primeira dica. E por falar em passo, eu quero te perguntar. Existe alguma cartilha, alguma coisa que a gente pode seguir, Ju, para nos ajudar, né, como pais, a levar, né, essa criança, instruir essa criança? Então, no Ministério Infantil, a gente tem a ferramenta, né, que a gente conhece como o apelo. Né? O apelo é uma oportunidade dentro de uma sala de aula. É uma oportunidade numa aula onde a criança ela é levada a se identificar com a história bíblica. Eu vou dar o exemplo que a gente gosta bastante, que é do menininho que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ele ofereceu ao Senhor Jesus o que ele tinha de melhor. E quando ele ofereceu a Jesus o que ele tinha de melhor, uma multidão foi alimentada. Então, a gente pode perguntar, é como se ele estivesse fazendo um apelo contando essa história. Quem aqui gostaria de ofertar ao Senhor Jesus o seu melhor? Muitos não teriam naquele momento 5 pães e 2 peixinhos, mas hoje o que o Senhor Jesus quer é o seu coração. E quando a criança entende que ela pode ofertar a Jesus o seu coração, o que acontece naquele momento? Então ela tem o desejo de ofertar a Jesus o seu melhor. Quando ela oferta a Jesus o seu coração, ali a professora pode dizer, então você que quer ofertar o seu coração, pode fazer uma oração breve comigo. Então essa é a hora do apelo. Esse é o momento, o apelo, na verdade, ele não pode ser levado à criança sem a mensagem da salvação, para que a criança entenda que todos nasceram separados de Deus por causa da desobediência. Então, sem exceção, todos nós, inclusive a criança, nasceu separada de Deus. Por causa disso, é preciso aceitar o Senhor Jesus no seu coração, receber a salvação de Deus, o plano de salvação, que ela entender que Jesus nasceu como ela, cresceu como ela, foi criança como ela, mas viveu para Deus, operou os milagres de Deus, morreu, se entregando em nosso lugar por amor, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele nos comprou daquele pecado, nos comprou de volta para Deus. E dessa maneira, com alegria, com simplicidade, no jeitinho da criança, respeitando a idade dela, você leva Jesus e ela abre aquele coraçãozinho porque ele bate a porta. Quando ela ouve a palavra, a história, você chegou a falar de super-herói. Não, a gente não compara Jesus a um super-herói, porque o super-herói é alguém humano que é superdotado. E Jesus é o próprio Deus entre nós. É a própria imagem do Pai no Filho. E quando a gente recebe de Deus o chamado para trabalhar com criança, o Espírito Santo nos ajuda e é Ele quem convence essa criança. Então ela entende, primeiro, que ela também é pecadora. Segundo, ela precisa da salvação. Terceiro, ela pode entregar o coração dela, mesmo sendo criança, para o Senhor Jesus. E ela convida Jesus para morar no coração dela. Ele entrando no coração como uma casa,
Tô falando bastante, tá? Tô vendo, Ele tô entende vendo. no coração dela como uma casa. Se tiver alguma sujeirinha do pecado, a mentira, a pirraça, a malcriação, Jesus, ele não mora em casa suja. Então o que ele faz? Porque ela convidou ele pra morar, ele limpa o coração dela e não sai de lá nunca mais. Ai, gente, que vontade de aceitar Jesus de novo, amadinhas, porque ela deu uma aula aqui pra mim agora, né? Isso acende, né, o fogo do Senhor no nosso coração. Mas isso é muito importante, eu espero que você tenha aprendido algo e saiba, queridas, lá no seu devocional, nós que somos pais, mães, devemos instruir a criança no caminho, o caminho que ela deve seguir. E como que eu vou instruir? Andando neste caminho. Como a Ju, né, a tia Ju falou aqui no início para nós, que a criança ela tem que ver o exemplo dos pais. Aí sim, ela vai desejar, né, ter esse Jesus realmente mais do que abençoado. Minhas queridas, vou ter que deixar vocês aqui. Ju, pra mim, olha, sinceramente, passaria horas com você aqui, não tenho tempo pra isso. Mas que Deus continue te abençoando nesse ministério, que é lindo, Ju. Sabe, eu sei que Deus vai te usar muito pra preparar tias, mulheres, né, amantes realmente do seu ministério, Ju, porque devemos amar aquilo que fazemos para o Senhor, né, minha querida? Então que Deus te abençoe muito, muito, muito e continue te capacitando e nos capacite também, né, mãezinhas amadinhas, porque precisamos muito aí nesse caminhar da unção do Espírito Santo. Minhas queridas, vou ficando por aqui, mas semana que vem, esse mês tá pra lá de especial, hein? Pode aguardar, vai ter muita coisa boa aqui no Momento da Mulher. Então, até semana que vem. Tchau, tchau, amadinhas. Obrigada, Tati. É maravilhoso ouvir todos esses conselhos e vamos armazená-los em nossos corações, porque sempre há como praticar tudo isso. E para retomar o nosso assunto, para que vocês possam meditar em casa depois, em Provérbios 22:6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Vamos orar, vamos persistir, vamos levar os nossos filhos até a casa do Senhor. Mas eu também gostaria de falar a respeito de você, mãe, que está em casa, que às vezes você pode até fazer a obra e leva seu filho constantemente à igreja para você ter sabedoria, uma criança, explicar, falar como é importante buscar ao Senhor. Eu mesma, sempre que eu vou à igreja, eu falo para minha filha o que a gente vai fazer, como que a gente vai orar. Ela me pergunta, mas mãe, o que é orar? Eu já falei para ela, orar é conversar com Deus. Assim como a gente fala com Ele, agradece pela alimentação, agradece no fim do dia, pelo dia que teve, para ter uma noite abençoada. Sempre como eu continuo ensinando ela, assim ensinando os nossos filhos. E fazer de tudo para não forçar, né? Que às vezes a gente quer fazer tanta obra, tem tanto amor pela obra e quer que a criança tenha o mesmo ritmo, mas nós temos que saber dosar, ver se a criança quer ter o mesmo ritmo que a gente ou não, ver se a criança quer acompanhar, levar sim, mas tudo com ordem e decência, né? Sempre sabendo dosar tudo com a criança, né? Porque às vezes a gente fala assim, tem que... Até nós falamos no bloco anterior a respeito de obrigar e tudo, mas faça isso com sabedoria, né? Às vezes isso funciona com um filho, mas talvez não funciona com outro. Que nem no meu caso, a minha mãe falava vamos, eu falava vamos, independente para onde fosse. No caso da mãe da Leide, a mãe da Leide falava você vai. E ali funcionou, mas saiba qual é a direção do Espírito Santo para sua vida. Isso é importante. Nisso você tem que saber como é que é seu filho, como é que é a personalidade dele, vai disso também. De você saber qual é a personalidade. Às vezes a ordem de Deus para uma mãe é diferente da outra. Sim, revelação, né? Sim, até a respeito de idade e tudo. Que nem no meu caso, eu tenho uma filha de 13 anos. Sou casada com um pastor, ela nasceu num berço evangélico, né? Como se costuma dizer. Só que assim, a minha filha ela nasceu em Curitiba. Isso é uma experiência minha. Que eu tenho estou vivendo, né? Minha filha nasceu em Curitiba, então ela ama aquele lugar. Então, assim, ela tem amigos lá, ela tem lembranças de lá. Quando nós viemos para São Paulo, foi uma coisa que ela resistiu muito. Mesmo estando perto dos avós, dos tios, dos primos, é uma coisa que ela resistiu muito durante muito tempo.
Então, quando falava de Curitiba, ela falava, eu quero voltar para Curitiba, porque eu não gosto de São Paulo. Então, e isso para mim era muito triste, porque eu estava aqui com meu marido, fazendo a obra, nos dedicando às almas daqui, e a minha filha dentro de casa querendo voltar. Como lidar com isso? Porque ela chegou num lugar onde ela não conhecia ninguém, e ela tinha deixado a história dela, desde nascida em Curitiba, e haja sabedoria para conversar com ela, para explicar para ela sobre o ministério. Então, assim, ela foi pegando um pouquinho mais de idade, daí foi entendendo, porque eu não podia forçar ela a entender uma coisa. Aí ela não queria mais saber da igreja, não queria mais saber do evangelho. Sério, irmã Camila, isso aconteceu dentro da sua casa? Aconteceu dentro da minha casa. Sim, por quê? Foi a cabecinha dela, a confusão na cabeça dela. Talvez eu e meu marido não passamos direito para ela como que era isso. Então no começo foi bem complicado. Hoje não, hoje já está mais calmo. Hoje ela já voltou a se interessar pelas coisas do Senhor. Graças a Deus, está super inclinada. Esse trabalho com os jovens também, do pastor Gabriel está me ajudando muito. Glórias a Deus, esses eventos, essas vigílias, está sendo uma bênção na minha vida. Então assim, para um lugar onde ela não queria ir, a última vigília de jovens que teve, ela gravou a vigília inteira. Então eu pego ela ouvindo o que aconteceu e ela falando sobre a vigília. Então assim, é com paciência e mostrando e sendo exemplo, né? Nós temos até um exemplo que eu peguei aqui, eu não vou ler para você, mas pega para meditar em 2 Crônicas 25, capítulo 25, capítulo 26 e capítulo 27. Nossa, irmã Camila, quanto capítulo! Depois você lê com um tempinho para você entender. O que aconteceu lá? Amazias era rei. Aí depois passou para Uzias. E depois passou para Jotão. Porém, o Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor, com tudo que Amazias tinha feito. Porém, não com o coração inteiro, não com o coração perfeito. Então ele fazia, porém não com o coração perfeito. E o Jotão, ele fez a mesma coisa. Fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. Porém, Jotão não entrou no templo, porque ele tinha visto um mau exemplo do pai Uzias, que foi fazer o que não devia dentro do templo, recebeu uma bronca, digamos assim, não gostou daquela bronca, se rebelou contra aquela bronca, saiu do templo leproso e o filho falou, isso eu não quero. Olha o tipo, meu pai entra no templo bem e sai mal, sai doente, eu é que não quero isso para mim. Então ele fazia tudo na lei, ele fazia tudo que era certo aos olhos do Senhor, reto, né? Como a lei dos homens fazia certo, mas não buscou a Deus. E muito pelo contrário, Jotão não quis nem saber de entrar no templo por causa do exemplo do pai. Então tem que saber realmente ser o exemplo dentro de casa. Porque às vezes tem até aquele filho que fala assim, quem que é essa no meio das pessoas? Porque essa não é o que eu tenho dentro de casa. Então tem que cuidar com o exemplo para alcançar, para levar a fé ao filho. Tem que ser um exemplo, né? Com certeza. Como eu disse no início do programa, Zacarias e Isabel, eles tinham uma vida com Deus e isso fez com que João crescesse em espírito. Para uma criança crescer em espírito na palavra, ela tem que ter um exemplo em casa, Porém, você de casa pode falar assim, mas Leide, meu filho já cresceu e ele está lá no mundo, ele está perdido, o que eu vou fazer? Eu vou te dizer uma coisa. Em Mateus 18 diz assim, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Você mãe, você pai, que vê que seu filho está lá no mundo, às vezes se perdendo, às vezes no vício, às vezes tomando um caminho totalmente errado, enquanto você tiver vida e fôlego, clame pelo seu filho, ore, ligue nesta terra que seu filho será uma bênção, que seu filho irá para a igreja. Ah, Leide, mas e agora? Às vezes
Eu já vi casos de irmãs, meu filho foi para a igreja, mas não é a minha. Amém. Estamos aqui para pregar Deus, para pregar Jesus, para pregar o Evangelho. Você tem que orar e interceder pelos seus filhos. Então, um momento para você passar a sua fé não é somente o momento em que você está em casa e que Ele está com você, mas enquanto você tiver vida. Você deve passar fé ao seu filho. Às vezes seu filho chega e fala, eu não presto. Você presta sim, meu filho. Você é a herança do Senhor na minha vida. Você é uma bênção. Mas o meu filho está fazendo muitas coisas. Profetiza nele tudo que você gostaria de ver, tudo que você gostaria de enxergar. Eu todos os dias pela manhã, eu gosto muito de orar pela manhã. E eu apresento a minha filha. E assim, eu sonho muitas coisas para minha filha. Sonho muitas. E aí eu começo a falar, Senhor, que minha filha leve a Tua palavra, que minha filha seja uma levita, que minha filha começa a falar um monte de coisas. Porque a gente não pode. Deus fala, abre a boca, pede que eu te darei. É o momento de pedir, de você falar, de você clamar. Então não podemos esquecer disso. A palavra está aqui para nos instruir, para nos mostrar o caminho. Vamos mostrar o caminho, vamos ligar nesta terra, pois os filhos são herança do Senhor. Então você que está em casa, às vezes um pouco desanimado, triste, porque não sabe o que fazer, dobre os seus joelhos, clame ao Pai. Pai, me mostra, me dá discernimento. Às vezes você tem que ser mais firme com o seu filho e falar, você vai para a igreja comigo, pronto, acabou. Porque às vezes é um adolescente que o mundo pode levar. Como às vezes também pode ser uma criança que fala, mãe, estou indo demais, não quero ir tanto. Converse, ouça, peça sabedoria ao Espírito Santo e Ele vai revelar a cada um de nós de uma forma, porque Ele conhece o íntimo do nosso ser. Então, irmãs, infelizmente o nosso tempo está acabando, acaba rápido o nosso momento, né, Camila? Mas muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Agradeço mesmo que você realmente coloque em seu coração. Existe como passar aquilo que eu tenho, então eu vou me alimentar mais da palavra do Senhor, mais da fé do Senhor. Então, desde já, eu agradeço muito a cada um de vocês e um beijo. Pois é, tá acabando. Fique firme, mãe. Mamãe, fica firme. Não desanime. Deus tem um propósito na sua vida. Tem, Camila? Tem, senão você não estava aqui sentada, olhando, ouvindo, crescendo, meditando na palavra junto com a gente aqui no estudo. Fique firme, mãe. Não desanime. Ore pelo seu filho, interceda. Saiba qual é a direção de Deus para a sua vida, para você levar o seu filho à fé. E se ele hoje não está mais nos caminhos do Senhor, fique firme. Não deixe o teu lugar. Não deixe o teu lugar. Fique firme na fé. Eu quero deixar aqui para vocês um versículo de Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não deixe o seu filho irado. Não use a sua fé ou a igreja para deixar o seu filho irado. Tenha sabedoria. Mulher sábia edifica a sua casa. Está nas suas mãos edificar e destruir. Então use a sabedoria de Deus para edificar a sua casa em nome de Jesus. E nós estamos encerrando mais um programa. Bate-papo muito bom e com certeza nesse mês de outubro vai ser um melhor que o outro. Sim, um melhor que o outro. E eu já vou te passar o tema do próximo programa. Como faço meus filhos pararem de brigar? Ai, 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 ai. Talvez você diga assim, Camila, eu não sei não, porque eu só tenho um. Eu também só tenho uma. Mas, minha filha, eu tenho cada história de vida, porque eu tinha 4. Quer dizer, eu tenho 4. Então, semana que vem eu vou te contar umas historinhas que acontecia lá em casa, que eu acho que nem a minha mãe sabe. Meninas, fiquem na paz, fiquem com Deus. Um beijo e até a semana que vem.